fiz o possível para iluminar as vossas mentes e libertar as vossas almas, mas o que não conseguistes até agora com os meus ensinamentos, deves adquiri-lo da mão desse mestre dos mestres, a experiência real. Nesse novo caminho, eu irei à frente e o Espírito da Verdade estará convosco. Não temais. O que agora não podeis compreender, o novo mestre, quando vier, vô-lo revelará nesta vida e na vossa aprendizagem no tempo eterno. Jesus dirigiu então a sua voz para o centro da mesa. Não fiqueis perturbados por não poderdes assimilar todo o significado do Evangelho. Não sois mais do que homens finitos e mortais, e o que eu vos ensinei é infinito, divino e eterno. Sede pacientes. Tende coragem. Tendes as idades eternas à vossa frente. Nelas continuareis a vossa progressiva perfeição, assim como o vosso Pai do paraíso é perfeito. Curtis, Eliseu e eu olhamos uns para os outros. Nos vimos assaltados pelo mesmo sentimento. Era como se aquelas últimas frases do mestre, dirigidas para o centro para o lugar onde se encontrava o microfone, não se destinassem apenas aos seus amigos íntimos. Jesus levantou-se e foi até o lugar de Tomé. E ouviu-se que dizia: Tomé, muitas vezes a fé te faltou. No entanto, apesar desses momentos de dúvida, nunca te faltou a coragem. Sei muito bem que os falsos profetas e mestres não te enganarão. Depois de me ir embora, os teus irmãos apreciarão muito mais a tua forma crítica de ver e julgar os ensinamentos. E quando todos vos dispersardes pelos confins da terra, lembra-te de que ainda és o meu embaixador. Dedica a tua vida à grande obra de mostrar como a mente crítica material pode triunfar sobre a inércia da dúvida intelectual quando se enfrenta com a demonstração da manifestação da verdade viva. Tomé, estou contente por te teres juntado a nós. E sei que, após um curto período de perplexidade, seguirás em frente no serviço do reino. As tuas dúvidas confundiram os teus irmãos, mas a mim não. Tenho confiança em ti e irei à tua frente para os lugares mais longínquos da terra. E Jesus, lentamente, foi colocar-se diante de um dos homens mais difíceis e queridos, Simão Pedro. Vamos ouvir outra alocução profética. No caso de Pedro, as críticas do mestre foram mais duras. Pedro, sei que me amas. E sei que dedicarás a tua vida à proclamação pública deste evangelho do reino a judeus e gentios. Mas estou triste, os teus anos de tão firme ligação a mim não te ajudaram o suficiente a pensar antes de falar. Foi uma pena eu não ter estado presente naquela reunião. Tenho a certeza de que a expressão de Pedro deve ter sido como um livro aberto. Que experiência tens de viver para aprenderes a ser cauteloso com a tua boca? Quantos problemas nos deste pela tua irreflexão e pela tua presunçosa confiança em ti mesmo? E estás destinado a criar muitos mais se não dominares essa tua debilidade. Sabes que, apesar desse defeito, os teus irmãos te amam. E deves também compreender que essa debilidade não diminui em absoluto o meu afeto por ti. Mas retira-te eficácia e multiplica os teus problemas. O tom de Jesus tornou-se menos severo. Sem dúvida, a experiência por que passarás esta noite ser-te-á de grande ajuda. E o que agora te digo, Simão Pedro, serve também para todos os aqui reunidos. Esta noite correreis um grave perigo se estiverdes comigo. Sabeis que está escrito: o pastor será castigado e as ovelhas dispersas. Quando eu estiver ausente, haverá o risco de alguns de vos sucumbirdes perante a dúvida e cairdes por aquilo que me acontecer a mim. Mas agora mesmo vos prometo que voltarei durante um espaço curto de tempo e que, nessa altura, entrarei na Galileia. O fogoso Pedro não tardou a replicar: não importa se todos os meus irmãos sucumbirem perante a dúvida por tua causa. Prometo que não irei contra nada que tu possas fazer. Irei contigo. E, se for necessário, morrerei por ti. O exaltado e voluntarioso apóstolo esperou a resposta do mestre. E esta chegou como um jarro de água fria. Pedro, em verdade te digo que esta noite, antes de o galo cantar, ter-me-ás negado 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes? Exclamou o general que, obviamente, não conhecia ainda a nossa versão sobre o que aconteceu naquela madrugada de quinta para sexta-feira. Afirmativo, respondi.
Foram 3 negações públicas e uma praticamente em privado. Desta forma, continuou Jesus, o que não conseguiste aprender com a tua pacífica união comigo, assumi-lo-ás entre problemas e sofrimentos. E quando tiveres entendido esta necessária lição, deverás reconfortar os teus irmãos e continuar em frente, levando uma vida dedicada à pregação deste Evangelho. Mesmo que possas ir para a prisão e, talvez, seguir-me, pagando o preço supremo pelo serviço amoroso da construção do reino do Pai. Simão Pedro e os outros não compreenderam na altura o trágico alcance daquelas palavras proféticas. Mas lembra-te da minha promessa: quando eu ressuscitar, ficarei convosco algum tempo antes de ir para o Pai. Mesmo esta noite lhe suplicarei que vos dê forças para o que ireis ter de suportar. Amo-vos a todos com o amor com que o Pai me ama e, portanto, de agora em diante, deveis amar-vos uns aos outros como eu vos amei. O grupo pôs-se de pé e, dirigido por Jesus de Nazaré, entoou um novo cântico. Por volta das 22h30 daquela quinta-feira, 6 de abril do ano 30, os passos e os murmúrios dos 12 perdiam-se em direção ao andar debaixo da casa de Elias Marcos. A última ceia havia terminado. Caímos os 3 num prolongado silêncio. Havia muitos pontos sobre os quais meditar. E apesar de deixar ao hipotético leitor deste diário o direito a tirar as suas próprias conclusões, considero que é minha obrigação dar conta de algumas apreciações e comentários expressos naquela madrugada na solidão do cume de Massada. Para o general, muito mais afetado do que nós pelo que acabávamos de ouvir, era totalmente incompreensível que os evangelistas não mencionassem, entre outras coisas, os incidentes dos divãs e da lavagem dos pés, bem como das 11 últimas despedidas do Galileu. Só um dos escritores sagrados, Lucas, deixa entrever que algo esquisito aconteceu entre os apóstolos. Entre eles houve também uma discussão sobre qual se devia considerar o maior. 22, 24. Por que nenhum dos outros 3 fala dessa estranha discussão? Para Eliseu, como para mim, a possível resposta, sempre a título de hipótese de trabalho, estava justamente no denominador comum das 3 situações referidas. Tanto na azeda polêmica sobre quem devia ocupar os lugares mais próximos do rabi, como na orgulhosa atitude de não quererem lavar os pés uns aos outros e nas despedidas, os apóstolos não ficavam bem vistos. Como vimos, em cada adeus do Mestre pairava uma considerável carga de censura. Jesus, mais uma vez, chamou as coisas pelo seu nome, pondo-a nos principais defeitos dos seus amigos mais íntimos. E isto, repito, com o passar dos anos, não deve ter sido considerado muito edificante pelo colégio apostólico ou pelos responsáveis das respectivas redações evangélicas. Nem sequer é o único caso nos evangelhos canônicos. Em justificativa, é altamente estranho, para não dizer sintomático, que só um dos evangelistas, João, recorde nos seus escritos o belíssimo gesto de Jesus de lavar os pés aos seus discípulos. Por que é que Mateus, Marcos e Lucas se esquecem por completo de um acontecimento tão instrutivo? Não terá acontecido que, à hora de o redigirem, se sentissem na obrigação moral de contar os fatos tal como se deram, optando finalmente pelo silêncio em vez de deteriorarem a sua imagem individual e coletiva. Em defesa da objetividade informativa dos evangelistas, ainda que haja fissuras demais para acreditarmos nela, cabe alegar também que, talvez, as atuais versões dos textos de Mateus, Marcos e Lucas não correspondam ao verdadeiro e originariamente escrito. O primeiro documento sobre a vida e ensinamentos de Cristo, pelo menos de que se tem notícia, foi a obra de Mateus. A tradição assegura que este Mateus foi um dos 12. No entanto, os cristãos não dispõem de uma prova irrefutável nesse sentido. Mesmo admitindo que esse Mateus Levi, o autor do referido evangelho, fosse o apóstolo, deparamo-nos com um outro fato irredutível. O texto original, redigido em língua aramaica, perdeu-se. Resta-nos, isso sim, um evangelho de Mateus, em grego, que não é outra coisa senão uma nova redação, carregada de possíveis alterações, do Mateus genuíno. Para piorar a situação, a versão atual, em grego, deve ter sido redigida por volta dos anos 60 da nossa era. Isto é, uns 30 anos depois da morte do Salvador.
Um tempo, embora historicamente curto, longo demais para se poder recordar com exatidão os extensos e profundos discursos de Jesus. Eu acrescentaria que os 10 ou 20 anos que podem ter decorrido desde o desaparecimento do Galileu até a redação do primeiro evangelho, ou Mateus aramaico, são muito tempo para tentar memorizar e reter devidamente as centenas de milhares de palavras que saíram da boca do Mestre. Quanto aos outros evangelistas, Marcos e Lucas, a situação ainda se torna mais sombria. O primeiro talvez tenha sido aquele adolescente, João Marcos, que, de fato, conheceu e conviveu com Galileu. Mas a sua permanência ao lado do Mestre foi muito espaçada e esporádica. É provável que quando escreveu as suas recordações e investigações sobre Cristo, ele tivesse de recorrer às fontes existentes, Mateus e outros documentos que circulavam nas comunidades cristãs. Por não ter estado presente na última ceia, Marcos teve de confiar em versões alheias. Ou a discussão dos divas e o tema da lavagem já teriam sido censurados ou, por acordo com os apóstolos sobreviventes, considerara mais prudente ignorá-los. O certo é que nunca conheceremos as razões deste tríplice vazio informativo. O caso de Lucas parece mais lógico. Os especialistas demonstraram que o seu evangelho foi escrito baseando-se, em grande medida, nos textos de Mateus e de Marcos. 2. O evangelista copiou, modificou e suprimiu uma infinidade de passagens, seguindo seu critério pessoal e, sem dúvida, os dos que o rodeavam. A sua versão, por conseguinte, deixa muito a desejar, ainda que tenha cometido o deslize de insinuar o caso da discussão.